Bom, eu e você vamos participar hoje da ceia, e uma das coisas que eu gostaria nessa noite de compartilhar com os queridos é que a ceia, ela contém alguns mistérios que eu gostaria de hoje compartilhar com vocês. É sempre bom trazer à minha e à sua memória o motivo pelo qual a ceia foi estabelecida. Em vários momentos, especialmente pelos evangelhos, Jesus vai dando dicas aos discípulos que ele iria inaugurar não mais uma Páscoa, mas o que nós chamamos de ceia. E é interessante porque, quando você pensa em ceia, o que vem imediatamente à sua mente? Quais são as associações que nós fazemos em se tratando de ceia? Eu quero acreditar que muitos fazem imediatamente uma associação com o final de ano, ceia de Natal, né? E quase sempre estão conosco as pessoas bem próximas, sobretudo os familiares. Nas ceias, costumeiramente, nós procuramos oferecer o melhor, nós procuramos promover um ambiente de amizade, de paz, de amor. Não é assim, queridos? E pode ter certeza que o que nós vivemos nos dias atuais são resquícios históricos, culturais, mas que ainda estão muito aquém da proposta bíblica de ceia. Eu gosto muito do Evangelho de João, e eu separei hoje uma passagem que está em João, capítulo 6, a partir do verso 41. Evangelho de João, capítulo 6, vocês podem sentar, queridos. Eu não tinha falado ainda? Não, pode sentar, amados, obrigado aí. Um louvorzaço. João, capítulo 6, a partir do verso 41. Está escrito assim: murmuravam, pois, dele, isto é, de Jesus, os judeus, porque Jesus dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Vou repetir, porque essa passagem tem bastante relevância. Jesus é categórico, Jesus afirma: eu sou o pão que desceu do céu. Presta atenção nessa metáfora, nessa alegoria que Jesus utiliza, porque ela faz uma ponte com o Antigo Testamento, aquela saída do povo de Israel no deserto, são alimentados pelo maná, o pão que vinha pela manhã e supria as necessidades dos judeus. Só que agora Jesus, ele amplifica, ele dá um volume maior e esclarece aos seus ouvintes: eu, Jesus, esse que vos fala, sou o pão que desceu do céu. Essa fala de Jesus provocou uma reação dos ouvintes. Olha o que eles disseram: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Você está vendo? As falas de Jesus, registradas pelos evangelistas, elas têm uma parte superficial,
que comunica imediatamente àquele ouvinte, mas na medida em que você vamos lendo contextos, a gente vai dando um mergulho, vai sendo imerso e vai percebendo que existem tesouros que estão à minha e à sua disposição, desde que haja fome, porque pão também está associado à fome. Quando Jesus afirma que é o pão, ele está querendo dizer também que ele pode saciar a fome, não a fome necessariamente biológica, embora também ele providencie, mas principalmente aquela fome que não tem cor, nem sabor, que não está bem definida. Às vezes, é uma fome tão complicada, que por mais que se ofereçam possibilidades, ainda não se sacia o suficiente. Por isso Jesus é tão enfático em dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Aí Jesus diz a eles: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso deixava realmente os ouvintes intrigados. Essa fala misteriosa, enigmática, eles não conseguiam passar a barreira do natural para o sobrenatural. O máximo que eles conseguiam apanhar era o literal. E o literal causava e causa até hoje uma barreira, porque não segue a lógica. Não é este o filho de José o carpinteiro? Não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs? Como esse pode dizer que desceu dos céus? Sabe que um dos grandes mistérios que residem em Jesus são as duas naturezas. É o Jesus homem, 100%, e o Jesus Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele estivera no ventre de uma mulher, mas o sêmen não era humano. Quando Maria indaga: de que forma ficarei grávida, uma vez que sou jovem e não conheço homem algum? Disse o anjo Gabriel: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele continua dizendo, e note, está tudo na primeira pessoa. Eu. Os ouvintes mais uma vez ficavam intrigados, gente, porque não era comum um Rabone, um mestre, ele se colocar em primeira pessoa. O mestre, à época de Jesus, quando estava ensinando, ele citava, como disse fulano, Beltrano, como se fosse um trabalho nosso de TCC, uma dissertação, em que você tem que estar apoiado nos ombros de outros. Você mesmo pode fazer afirmações. Você pode tecer algum comentário nas conclusões. Mas a maioria são citações e mais citações. E há professores que amam. Quanto mais a referência bibliográfica for longa, mais possibilidade de você receber uma nota alta. Agora Jesus está dizendo: eu sou
Ninguém mais. Nem Moisés, nem Davi, nem Samuel, nem Isaías, nem José, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Muhammad, nem Hare Krishna. Eu sou. Ele não tinha problema com a sua identidade. Ele permanece dizendo: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a tudo na primeira pessoa. Eu sou o centro. Tudo converge para mim. Você sabe que, de forma assim, geral, quando se fala de Deus, entre pessoas que têm profissão de fé distintas das nossas, tudo vai bem. Porque esse Deus, ele é um pouco amplo, genérico, sincrético, mas a coisa fica complicada quando você fala de Jesus. Quando se aponta para o Cristo, o Messias, o Salvador. Aí as pessoas, opa, não é bem assim. Porque o nosso profeta, porque o nosso pensador, aí eles querem igualar aqueles que eles julgam deuses ou inspirados, querem botar no mesmo nível de Jesus. Jesus continua no verso 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Quem que veio de Deus? O próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele está dizendo que só ele, de fato, viu o Pai. Porque ele procede do Pai. A Bíblia diz, inclusive, que ele estava no seio do Pai. Ele estivera todo o tempo no seio do Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Quem crê em quem? Em Jesus. É este que terá a vida eterna. Logo, é trazido dentro do coração a convicção, mediante a pessoa do Espírito Santo de Deus, que esse tempo aqui, ele é passageiro, ele é transitório, ele é finito, ele é fugaz. O que de fato eu vou herdar pela fé é a vida que transcende, chamada vida eterna. Preste atenção nesse discurso de Jesus. Jesus é muito pontual e a memória de João, certamente oxigenada pelo Espírito Santo de Deus, que ele vai escrever quase 50 anos depois, traz essas falas tão pontuais, tão verdadeiras e ao mesmo tempo tão misteriosas. Ele diz de novo, verso 48, eu sou o pão da vida. Eu não sou o maná. Porque o maná, ele tinha prazo de validade. Porque o maná, ele tinha a função de dar o vigor físico. Manter essa anatomia aqui, manter o corpo. Mas esse pão é da vida. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, eu e você vamos participar da ceia. E nós usamos os dois elementos que apontam para a ceia. Um dos elementos é o pão, o outro elemento é o...
o cálice que aponta para o sangue. Dois elementos que às vezes, se eu não tomar cuidado, eu automatizo. E a ceia, ela perde o poder do místico, do misterioso, do poderoso, do grandioso, do privilégio de poder se participar da ceia. Porque há, nas próprias palavras de Jesus, uma grande ceia que vai acontecer. Uma ceia que vai contemplar todos os salvos. E Jesus estará conosco nessa grande ceia. É no novo plano, é no novo nível. É no nível do eterno. Então agora é como se você tivéssemos uma sinopse, um petisco, uns lances, alguns apontamentos. Mas há algo tremendo que nos aguarda, queridos. Algo fantástico que eu tenho certeza que o Espírito Santo está comunicando dentro do teu coração agora. Pulsando o teu coração, dizendo, oh glória, porque eu vou participar. Mas ele continua, ele diz ainda, vossos pais, verso 49, comeram o maná no deserto e morreram. Olha só, ele diz, eu sou o pão da vida, e logo em seguida ele vai dizer, que os pais daqueles que o ouvem, ainda que tivessem comido no deserto o maná, morreram. O que ele está sinalizando aqui? O que ele está dizendo que passa além dessas frases? Se eles tivessem recebido de fato o verdadeiro pão, não morreriam. Só que no deserto, preste atenção, no Antigo Testamento, processualmente, Jesus estava sendo revelado. E o pão do qual eles deveriam comer, era a palavra que Deus ministrava através de Moisés. Mas lembra, eles se rebelaram. Lembra, em muitos episódios eles disseram, melhor era o Egito. Melhor era estarmos sob o jugo de Faraó. Melhor era sermos tratados como escravos. Por isso morreram. Porque onde não há fé, é impossível alimentar-se do pão da vida. Jesus continua. E ele diz, este é o pão que desce do céu. De novo ele aponta para o superior, o que está acima, o que está nos céus. Porque no meu e no seu imaginário é exatamente assim. Quando alguém pergunta, onde está Deus? Você vai dizer, no céu. Onde está Jesus? No céu. Paizinho morreu, para onde ele foi? Para o céu. Para esse espaço. E Jesus diz, eu estou acima de tudo e de todos. Eu desci do céu. Eu vim do Pai. Mas eles estão ainda muito intrigados com isso, gente. Eu quero acreditar que hoje ainda algumas mentes ficam intrigadas. Ainda hoje, alguns raciocínios que têm sido promovidos por determinadas ideologias, elas querem roubar a verdade do sobrenatural. Elas querem roubar a verdade do mistério que há na pessoa de Jesus.
Elas querem racionalizar o irracional. A minha mente não alcança. A minha mente, ela tem sérias limitações. Mas Jesus permanece diante de uma multidão com um discurso altamente profundo. E ele vai dizer de novo, outra vez, que ele é o pão que desceu do céu. Então, quando participamos de forma simbólica, é lógico, mas a verdade que está por debaixo dessa simbologia é que eu estou me alimentando daquele que veio do céu. E se eu me alimento daquele que veio do céu, eu também me torno celestial. Eu vou dizer de novo para que essa imagem, ela encontre guarida no teu coração e seja guardada como um tesouro. Quando eu estou participando do pão, que aponta para o corpo, de forma simbólica, por fé, eu estou dizendo, eu trago para o meu interior aquele que veio do céu. Este é um dos grandes mistérios. Como eu trago o céu para dentro de mim? Como que o sobrenatural habita a minha alma? A fé me revela, me diz, este é o meu corpo, comei dele. E em tomando o pão, eu trago o invisível para o visível. Então você se torna sobrenatural. Nós somos ETs. Você sabia? Nós somos extraterrestres. Por quê, bispo? Porque habita em mim e você duas naturezas, a humana e a divina. Isso deveria fazer com que eu e você nos tornássemos gigantes. Quem, por vezes, é acometido por um sentimento de baixa estima, de complexo de inferioridade, sabe aqueles ataques que querem puxar você, melindrar você, humilhar você, essa verdade deve fazer assim, ó. Você deveria afirmar com todas as palavras, eu sou sobrenatural. Então, aonde eu estiver, eu vou afetar o natural. Não é o contrário. Não é o natural que me afeta. Sou eu que afeto o natural, gente. Aonde, vou dizer de novo, para ficar bem gravadinho no seu coração. Você é sobrenatural. Ah, rapaz, se houver algum problema onde tu estiveres, pela fé, profetize, declare a bênção, declare a vitória, declare o sucesso. Declare a cura. Há uma automatização do natural que deve deixar o Espírito Santo, por vezes, bem aborrecido. Alguém do seu lado, padecendo de um mal, uma grande oportunidade para você. Posso orar por você? Você me permite uma oração, querido, querida? Normalmente as pessoas estão fragilizadas, vulneráveis. Eu vou orar. E eu creio que o Senhor vai te curar. Olha que oportunidade para o sobrenatural se manifestar. Mas não, racionaliza-se. E isso te paralisa. E o sobrenatural esvazia-se.
Eu falei em uma oportunidade aí, acerca de um livro, que no início dos anos 2000, vendeu muito, O Filho do Fogo, Daniel Mastral, 1, 2, Guerreiro, boa parte aqui deve ter lido. E ele comenta que ele estava para ocupar um cargo de expressão, né, executivo, e a proposta é, você tem que apresentar um projeto, e se você for aprovado, a vaga é sua. E naquele tempo ele servia a uma entidade demoníaca, ele vai ao banheiro, invoca aquela entidade, que se apresenta e dá todo o projeto para ele. Ele toma o projeto, coloca na mesa lá, da pessoa, né, com quem ele estava lá conversando, a pessoa olha e diz, pá, que coisa bem linda. Eu fiquei imaginando, por que os crentes não fazem a mesma coisa? Por que não invoca o Espírito Santo? Me dá agora, porque eu creio que tu vai me dar um projeto, tu vai me dar sabedoria, tu vai me dar conhecimento, o Senhor vai dar uma ideia que eu vou criar um negócio, esse negócio vai bombar na internet, eu vou ganhar muito dinheiro, e eu vou abençoar a igreja. Eu vou prestar um concurso público, eu vou ganhar perto de 15 mil reais, e eu vou passar, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar nas minhas limitações intelectuais. Meu Deus do céu, você é ou não é sobrenatural? Voltemos ao texto. O que é que Jesus diz? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, tem que comer de quem? De qual pão tem que se comer? Ai, 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 porque às vezes come-se de outro pão. São os fake. Tem muito fake. Parece que alimenta, sustenta, provém. Mas é só farinha, é isopor, é papel. Ele diz claramente, quem dele comer, de novo ele enfatiza, viverá eternamente. Nós somos limitados porque a gente tem muita dificuldade de lidar com o eterno. As nossas categorias de tempo, elas nos impedem, é presente, passado, futuro. Então a gente tem, assim, faíscas do que é eterno. Mas Jesus enfatiza, ei, a proposta é vida eterna nele. E o pão que eu darei, opa, preste atenção, hello, ele agora está entrando em outro nível do discurso. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ai, 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 ai. Deixa eu entender, esse pão que desceu do céu, esse pão que sacia, que alimenta. Ele esteve aqui por 33 anos. Esse pão está travestido de carne. Esse pão, ai, 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 tem pele, tem ossos. Esse pão tem vida biológica e vida eterna. Olha o discurso de Jesus. Vou repetir, para ninguém achar que eu estou muito empolgado e eu estou com a revista atualizada. Se tu quiseres, depois tu anotas. Olha aqui, ó. E o pão que eu darei pela vida de quem? Pela vida de quem, gente? Diga do mundo. Pela vida do mundo. Não tem como projetar aqui? Está com algum problema? Projeta aqui para mim, para o pessoal acompanhar, quem está assistindo.
Este é o tipo de pão que não alimenta só grupo de homens, mulheres e crianças. Em 2 oportunidades, houve uma multiplicação, uma manifestação sobrenatural, mas o foco era alimentar o físico. Agora ele está dizendo o seguinte, que ele vai ser oferecido a todo o mundo. A todo mundo não, é demais para a minha cabeça. Quantos bilhões temos hoje? Quantos já passaram por aqui? Será que a minha matemática consegue alcançar o número de zeros? Se você adotar uma terra jovem ou terra antiga, não sei de qual teoria você é partidário. Ele está dizendo que, olha, presta atenção, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Esse discurso, ele não alcança a razão. Ele causa até pânico. Ele escandaliza. Ele fere o bom senso. Comeremos da sua carne agora? Deixaremos de ser humanos? Vamos virar selvagens? Mais uma vez, as palavras do Senhor Jesus, elas sempre têm mais intensidade, e para que eu possa absorver, apreender, eu preciso ir mergulhando, e cada vez eu vou vendo as pérolas. Eu vou entendendo as simbologias, as metáforas, as verdades, o místico, o mistério, o sobrenatural. E vou entendendo o quanto eu sou importante para Ele. Eu estou incluso quando Ele disse que ofereceria a sua carne para o mundo. Quer dizer então que quando eu vou participar desses elementos, esses elementos trazem para mim a minha salvação. Vou dizer de novo. Quando eu estou participando dos 2 elementos simbólicos, sim, mas é um mistério, há o místico, eu estou trazendo à minha memória a salvação obtida pela entrega da carne e do sangue de Jesus. Era a 3ª vez que eles participavam juntos. E nessa, de forma especial, eles vão para um espaço bacana, um cenáculo todo preparadinho. E já há alguns séculos, a tradição apontava para a Páscoa, apontava para o sacrifício, para a dor, as ervas amargas, e depois acrescentou-se os cálices, eram 4 cálices, mas de repente tem algo que quebrou. Ele tomou do pão, aquele pão asmo, aquele sem fermento que não cresce, parece uma bolacha, aquele pão, ele toma do pão, dirige-se aos seus discípulos e diz: este é o meu corpo. Este é meu corpo? Não, mas eu estou vendo o teu corpo. Como dizes tu que esse pão é o teu corpo?
Ai, meu Deus. É porque Jesus está dando um trailer. Só que para não escandalizar, para não ter um impacto tão forte, ele tinha que usar aquele pão. Porque ele não podia tirar da sua carne ali e dar para eles comerem. Mas o que ia logo em seguida acontecer era exatamente isso. A sua carne seria rasgada. Aqueles açoites tirariam pedaços de carne. Então todo aquele flagelo era o pão. Só que quem olhasse para aquele pão e se escandalizasse, eu não vou comer desse pão, porque esse pão aparentemente é de derrota, é de perda, é de vergonha. Seja bem honesto. Nos dias de hoje, quando você se assume como cristão, não paira uma vergonhazinha no ar? Você é crente? Você dá dízimo? Você não pensa? Você deixa que aqueles homens te manipulem? Um homem tão inteligente, com pós-graduação, com mestrado, não acredito que você lê a Bíblia e acredita nesse Jesus. Ah, vai dizer que você acredita que a terra foi Deus que criou. Então quando eu como do pão, e quando eu tomo do cálice que aponta para o sangue, eu estou dizendo, eu não me escandalizo. Aleluia. Se eu fizer com essa consciência, talvez alguns digam, não sei. Agora eu já não sei. Eu achava que era só um cerimonial, só para poder casar com a Maria, para dizer que eu sou crente. E digo para ela que eu participo da ceia. E a família dela está tudo 10. E a gente marca o casamento. Aí ele continua. Olha só o que ele vai dizer agora. Bah! Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ai, 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 ai. Quando eu participo dos dois elementos, eu estou dizendo publicamente para os meus, para os anjos, para os demônios, especialmente para ele, eu tenho uma aliança contigo. Eu sei que me esperam dias difíceis, que sabe, situações que me levarão à morte, mas eu não vou perder a eternidade. Aleluia. Porque tu disseste, em comendo deste pão, eu vou para a vida eterna. Que são 70, 80 anos aqui, se eu tenho a vida eterna. Olha a condicional dele, se, presta atenção, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aí ele vai agora dar um volume extraordinário, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E não é só isso, quem comer e beber, eu o ressuscitarei.
Porque quem come da carne e bebe do sangue, está semeando para o novo corpo, o corpo glorificado. Quem não come, ou quem come sem ter a consciência do que faz, quem bebe e tem a consciência do que faz, você está dizendo, daqui a pouco, eu recebo o meu corpo glorificado. Ei, é só mais um pouquinho. Quem sabe de algumas tribulações, algumas dores, algumas crises, mas está chegando, mas está perto, eu vou receber, porque ele disse, quem comer e quem beber, eu ressuscitarei. Aleluia. Verso 55, ele diz ainda, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Escute. Jesus veio na época em que o Império Romano estava ainda com muita força, né? Muito forte ainda. E você sabe que o Império Romano, quando conquistou a Grécia, eles ficaram encantados com a cultura dos gregos. Em termos militares, bélicos, estratégia militar, Roma era invencível e se impôs aos gregos, mas se ajoelharam para a cultura grega e absorveram. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante. Ei, você que está me assistindo, não vai no banheiro agora não, espera aí. Isso aqui é importante para você. Os gregos eram idólatras. Tudo tinha Deus. Os romanos também. E os romanos disseram, nós vamos adotar os deuses gregos, vamos dar um outro nome, um nome latino, mas nós vamos ficar também. E aí, quando havia o sacrifício aos deuses pagãos, sabe o que eles faziam? Pegavam do animal, sacrificava o animal, aquele sangue quente. E ele sabia que no sangue está a vida. Uma vez sacrificado aquele animal, fazia-se uma ceia, fazia-se um banquete. Todos quantos adoravam aquele Deus estavam prestando culto mediante aquele sacrifício. Sabe o que eles faziam, Jacira? Eles acreditavam que uma vez que aquele sacrifício foi oferecido àquele Deus, por sua vez, ele vinha e encarnava naquele sacrifício. Uau! Então aquele Deus está aqui, está nessa carne. Parte ela era queimada, outra parte, sabe o que eles faziam? Eles comiam. Mas por que isso que eles comiam? Meu Deus, que coisa! Quando eu descobri isso, eu disse, Jesus, só tu. Eles tinham plena certeza que quando estavam comendo aquela carne sacrificada, eles estavam comendo aquele Deus e trazendo aquele Deus para dentro deles. Agora preste atenção, vamos ler de novo. Eu acho que agora vai te ajudar esse fundo, porque quando Jesus fala isso, gente, ele não está inaugurando uma ideia totalmente nova nesse sentido, mas ele está dizendo, eu que sou o verdadeiro sacrifício, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo.
Olha o que ele diz aqui, preste atenção. Quem comer a minha carne, eu tenho que comer da carne, porque eu creio que o meu Deus está aqui. Ele disse: este é o meu corpo. Ele ainda diz: e beber o meu sangue. Ele disse, apontando para o cálice: este é o meu sangue derramado por vós, bebei em minha memória. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender que quando eu e você participamos dos elementos, nós estamos dizendo: eu trago para dentro de mim o Deus que está nestes elementos, eu me faço um com Ele. Eu não acabei de dizer que nós somos sobrenaturais? Eu não acabei de afirmar que nós somos ETs? Então, todas as vezes que a gente participa, a nossa consciência e a revelação do Espírito Santo estão testificando. Somos um. Somos um, Jesus. Eu como da tua carne e eu bebo do teu sangue, porque tu és o único sacrifício que alcançou para mim plena salvação. O teu sacrifício deu o meu relacionamento com Deus. O teu sacrifício me libertou dos grilhões do pecado. A tua vida tirou de mim a condenação, me levaria à morte eterna. E porque eu como da carne e bebo do sangue, eu rejeito a morte e trago a vida eterna. Eu sou um cristinho. E agora, bispo, sem ser heresia, eu sou um cristinho. Porque eu como da carne e bebo do sangue. Ele não disse aos discípulos: ei, uma nova aliança eu celebro com vocês. Toda aliança deveria vir acompanhada de um cerimonial em que haveria derramamento de sangue. Só que agora ele diz: não é só derramamento de sangue, você vai beber o sangue. Ai, ai, ai. Você quer ser um comigo? Tu queres de fato ser um comigo? Então você precisa comer do pão e beber do sangue. Ele diz ainda: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. É tudo Jesus. É tudo Jesus. É exclusivamente Jesus. E ele continua, gente, presta atenção, as muitas verdades repetidas com palavras diferentes, mas é a mesma verdade, é o mesmo mistério compartilhado a mim e a você até a sua vinda. Ele diz: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Então ele está dizendo:
Caducou a velha aliança. Eu sou a nova aliança. Sou eu quem produzo vida. E para finalizar, ele diz: quem comer este pão viverá eternamente. Feche um pouquinho os teus olhos. Quem vai distribuir a ceia, por favor, você já pode ir agilizando. Mas eu gostaria de um tempo em que você, com os olhos fechados, se tu puderes, eu quero te fazer uma pergunta. O que você vai fazer agora com essas verdades compartilhadas? Qual é a tua reação frente àquilo que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração? Isso te revigora? Isso traz dentro de você uma nova disposição espiritual? Eu quero dizer para você que tem padecido de males, não se acanhe em invocar o poder que há dentro de você para seu e para os demais serem beneficiados. Não te acanhes. Você tem que voltar a ser aquele destemido, quem sabe nos primeiros anos de caminhada de fé. Você tem que realmente abrir a sua boca e declarar no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, no seu condomínio, aonde tu estiveres: Deus é com a minha vida. Se Deus é por nós, quem poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus? O Salmo 91 diz: aquele que habita, aquele que tem o endereço no Cristo. Isso é Velho Testamento. No Novo Testamento ele diz: eu tenho você por meu endereço. Eu e o Pai e o Espírito habitamos em você. Você é um templo vivo. Você é um tabernáculo vivo. Preste atenção. Isso tem que desfazer nós que já estavam por muito tempo. É chegada a hora de zerar a autopiedade, de zerar a autocomiseração, de zerar esse baixo astral, de dizer de uma vez por todas: eu participo da carne e do sangue, eu sou um em Cristo Jesus. Estufa o peito, marcha. O mar vermelho vai se abrir à sua frente, vai sair água de rocha. Declare, não se intimide. Mais uma vez eu digo: não se intimide, assim diz o Senhor. Amém? Podemos ficar em pé e o grupo pode fazer a distribuição dos elementos.